Nós saudamos a todos que participam conosco com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa As Profecias de Daniel. Estamos exatamente no capítulo 9, que fala das 70 semanas proféticas. Já avançamos bastante, já falamos de onde estava Daniel, da visão, da oração que ele fez e da visão, o anjo Gabriel, agora presente, falando com Daniel. Presente conosco aqui, pastor Fábio Lúcio. Paz do Senhor, pastor Fábio. A paz do Senhor, pastor Antônio Carlos, e a todos que participam conosco também. E agora daremos andamento nas 70 semanas, o anjo Gabriel. Nós vamos voltar aos versos precedentes, precisamente ao verso 25, que vai começar a tratar dos desdobramentos das 70 semanas, mostrando parte por parte. Vou pedir ao pastor Fábio para dar início ao desenvolvimento do programa. Amém. Só lembrando, né? Nós estamos iniciando o programa, no episódio anterior, nós falamos já sobre as 70 semanas. Eu vou fazer a leitura do verso 24, novamente. Sim. Assim, o anjo Gabriel mostrando o propósito do Senhor e a profecia acerca daquele tempo, né, que Israel viveu no cativeiro, mas que eram proféticos também. Então, diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. E no verso 25, então, ele continua dizendo assim, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O primeiro ponto aqui importante é nós entendermos aqui essa linguagem que é usada nesse verso 25, que ele faz a separação aqui das semanas. Então ele diz assim, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, então é bom nós colocarmos um ponto aqui, porque ele conjuga a parte de edificar Jerusalém até o Messias em duas partes dessas 70 semanas. A primeira parte, para edificar Jerusalém, a ordem para edificar Jerusalém, está escrito 7 semanas. E a segunda parte, até o Messias, 62 semanas. E aí ele vai dizer que as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então é importante nós observarmos que desde a saída da ordem para a restauração de Jerusalém, foram 7 semanas de anos, ou seja, 49 anos. E desde a restauração de Jerusalém até o Messias, 62 semanas. Então, nessa soma aqui, nós temos 69 semanas, que foi aquilo enunciado neste primeiro verso, no verso 25, que está registrado. Passo para você, pastor Antônio Carlos. Certo. Vou pedir para colocar na tela o quadro da primeira etapa das 70 semanas. Esse quadro mostra o seguinte, que está falando da globalidade das 70 semanas. Então, tem aqui na primeira coluna, semana de anos. Na segunda coluna, anos. Se cumpriu e o histórico. Então, no ano 0, na ordem de Ciro, é a ordem de Ciro para retorno de Israel ao cativeiro. Então, olha só, nós vamos fazer esse comentário aqui, nós vamos ter que voltar para falar de Ciro aqui, que é muito importante. Mas vamos mostrar o quadro primeiro. O ano 0 está em semanas de anos, na outra coluna, anos normais, e se cumpriu ou não. Então, a ordem de Ciro para retorno
Então, a partida das 70 semanas é com a ordem de Ciro. Vamos falar logo em seguida. Com 7 anos, Jerusalém é restaurada. Então, 7 anos, vamos ver se a gente não confunde, hein? Semanas de anos, 7 semanas, em anos, 49 anos. Então, repetindo aqui, saída da ordem de Ciro para retorno de Israel, fim do cativeiro, retorno a Jerusalém. 7 semanas de anos, ou 49 anos, Jerusalém é restaurada. Depois das 7 semanas, 62 semanas, a vinda do Messias, a vinda de Jesus ao mundo. E depois, a última semana, completando as 70, o cumprimento do restante da profecia. Então, esse é o quadro. Então, a partida das 70 semanas começa com a ordem de Ciro. Vamos visualizar, Israel está no cativeiro, Daniel está orando pelo retorno. Aí o Senhor dá a revelação. Agora, ele tem a visão das 70 semanas. Aí você pergunta, a partir de quando? A partir da ordem de retorno de Israel do cativeiro. Porque é a ordem de Ciro mesmo? É. Tem alguns autores que entendem que foi a ordem de outra ordem, mas não vamos nem citar. É a ordem de Ciro porque os 70 anos estavam cumpridos de acordo com as profecias de Jeremias. Já tinham exatamente o governo de Nabucodonosor, são 70 anos. Então, quando sai a ordem de Ciro, é logo em seguida eles vencem o governo babilônico, estabelecem o Império Medo-Persa e Ciro dá a ordem para retorno. Eu gostaria de pedir ao pastor Fábio que falasse sobre a ordem de Ciro. Falasse sobre a ordem de Ciro, que deu partida à saída do cativeiro. Esse aspecto também foi profético, né? Porque vários fatos ocorreram ali, vários eventos proféticos. O primeiro era o profetizado por Jeremias, os 70 anos de cativeiro, né? O segundo ponto é que Deus move todas as coisas, porque a profecia já estava dada, para que um rei pudesse estabelecer ali, desse uma ordem para que o povo saísse do cativeiro e para que a cidade de Jerusalém e o templo fosse reconstruído. E nós vamos ver essa profecia em Isaías 45. Eu vou ler aqui para os ouvintes, né, para aqueles que estão participando conosco. 45:1, Isaías 45:1, olha o que o Senhor disse. Assim diz o Senhor ao meu ungido, a Ciro. Isaías escreveu isso há mais ou menos 150 anos, 100 a 150 anos antes de Ciro. Ou seja, Ciro não havia nem nascido ainda. E ele já profetiza assim, olha, assim diz o Senhor ao seu ungido. O ungido aqui, para nós entendermos, é aquele que recebe uma unção para uma determinada missão. Ciro haveria de ter essa missão. Qual era a missão de Ciro? Era o decreto que ele iria estabelecer para que Israel pudesse voltar. Então, vamos voltar aqui a Isaías 45:1. Assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante da sua face, ele abateu Babilônia. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. E ele diz aqui, ainda, e eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos. Por amor do meu servo Jacó, no verso 4, de Israel, meu eleito, eu a ti chamarei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Então, é extraordinário, extraordinário como Deus opera, né? Ou seja, ele profetizou as 70 semanas, quem poderia dar ordem a um rei que não conhecia Israel, não conhecia ninguém, para poder realizar um propósito. Nós abrimos o livro de Esdras, nós vamos ver a forma que o Senhor começa a falar a Esdras de uma forma maravilhosa, porque quando o Senhor abre o livro de Esdras, Esdras vai falar exatamente desse decreto de Ciro. No primeiro ano de Ciro, o rei da Pérsia, Esdras 1:1,
para que se cumprisse a palavra da boca do Senhor por Jeremias, ou seja, referenciando a Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, o que ele disse: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Coisa notável, não? Que coisa extraordinária. Há um comentário, creio que nós já até falamos, vamos repetir, um comentário que Flávio José foi um escritor, né, do primeiro século. Ele escreve sobre Israel, escreveu vários livros sobre Israel. Mas ele, no tocante a esse período, ele diz que alguém mostrou, disseram um servo de Deus, né, mostrou aquilo que estava escrito pelo profeta Isaías sobre ele, ele ficou maravilhado com aquilo. E ele entendeu, ele teve uma experiência ali na hora, que Deus havia preparado para que ele pudesse realizar aquilo que já estava determinado pelo Deus de Judá, pelo Deus de Israel, há mais de 150 anos. Então, esse decreto e essa ordem, ela fazia parte de um plano profético de Deus. Não foi por acaso, porque nada nessa obra é por acaso. Eu passo novamente a palavra, pastor Antônio Carlos. Ainda, pastor Fábio, irmãos, esse decreto de Ciro está no primeiro capítulo, primeiro verso de Esdras e no fim do segundo livro das Crônicas. Na minha Bíblia aqui, está, abrindo a Bíblia, de um lado está o decreto de Ciro em Crônicas, do outro lado está o decreto de Ciro em Esdras. É o mesmo decreto. E complementando aqui, o pastor Fábio leu o verso 1 e 2, o 3 diz assim: quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, suba a Jerusalém, que é Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, ele é o Deus que habita em Jerusalém. Alguns comentários. Lá no cativeiro, o povo de Israel havia se reconvertido ao Senhor. Eles saíram de Jerusalém, Jerusalém foi destruído por causa do pecado. Mas agora eles se voltaram para o Senhor, se converteram de todo o coração. Então, se eles estavam convertidos com vida espiritual, era todo motivo para voltar em Jerusalém, para voltar a Jerusalém. E essa obra não era obra humana, era obra de Deus, porque no cativeiro não tinha ninguém com voz suficiente para tomar essa providência. Quem que iria libertá-los de lá? Se ele falasse ao chefe dos cativos, ele não ia nem levar essa conversa adiante. O príncipe não tinha poder, o sacerdote não tinha poder. Então Deus levanta a maior autoridade da terra, um rei universal, para realizar essa obra. Operando Deus, diz a palavra, quem vai impedir? E o texto que o pastor Fábio leu em Isaías chama Ciro de meu ungido. Ele explicou, porque o ungido é aquele que recebe um comissionamento para a execução de uma tarefa e que faz. Nós somos ungidos ao ministério para fazer aquilo que Deus mandar. E Ciro fez o que Deus mandou, por isso chamou de meu ungido. E outra coisa, chamou também de meu pastor, porque o pastor é o que leva o rebanho a pastos verdejantes. E o pasto mais verdejante para Israel era Jerusalém. Então o Senhor, ele cumpre plenamente a profecia, dando partida a 70 semanas de anos. Então... Pastor Antônio Carlos. Pois não? Apenas um comentário dentro daquilo que foi colocado agora, você colocou, ou seja, o povo de Israel, né, na verdade, Judá e Benjamim, eles entenderam o milagre que Deus havia feito. Porque no Salmo 126, eles retratam isso, né? Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, estavam como os que sonham, ou seja, para eles era um sonho, um negócio que não imaginavam eles lá. Então a nossa boca se encheu de risos, nossa língua de cânticos, e se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. Ou seja, eles tinham conhecimento do milagre, e as nações também, porque viam que aquilo ali era a mão de Deus. Impossível eles saírem ali de Babilônia para voltarem para Jerusalém. Glória a Deus.
Ciro dá a ordem, começa a contagem. A ordem de Ciro, que acabamos de ler, deu a partida à profecia. Com 7 semanas de anos, 49 anos normais, Jerusalém é restaurada. Templo construído, com 20 anos o templo foi construído e Jerusalém, seus muros restaurados, embora que houvesse alguma coisa a fazer ainda, porque Neemias, mais adiante, muito tempo depois, iria lá para fazer. Mas então, cumpre essa parte. Agora, se contaria mais 62 semanas, que corresponde a 434 anos. Então, vamos ver o que vai acontecer segundo a profecia. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, 7 semanas de anos. E agora, até o Messias, quer dizer, depois de Jerusalém edificada, mais 62 semanas de anos, em anos naturais, normais, 434 anos. Viria o Messias. E Jesus, exatamente, Jesus veio, Jesus homem veio, cumprindo a profecia, certo? Nós estamos na primeira etapa, hein? Propositadamente, nós não vamos avançar a partir disso, não. Por enquanto. Vamos ver se nós entendemos bem isso. Ano 0, ordem, saída da ordem. 7 semanas de anos, Jerusalém construída. 62 anos, a vinda do Messias. Agora só faltava 1 semana para o reino de Deus. Só que nós estamos falando de Velho Testamento. Nós não estamos falando de Novo Testamento ainda, mas vai entrar o Novo Testamento. Vou ler mais uma vez aqui. A primeira etapa consiste disso, até a vinda de Jesus homem. Agora, no verso 26, Pastor Fábio, nós vamos parar aqui ou vamos entrar na segunda etapa, que está no verso 26? Tem que ver só o tempo, né? Talvez seja melhor para deixar para o próximo episódio, né? Exatamente. Mas podemos ler o texto, né? Sim. É o verso 26. 26. Quer ler aí, Pastor Fábio? Já é a segunda etapa, o verso 26, já é a segunda etapa das 70 semanas. A primeira etapa Jerusalém restaurada e chegou até o Messias, que é o Senhor Jesus, homem, que veio, morreu, ressuscitou. Mas a vinda dele, Jesus homem, então se cumpre 7 mais 62 das 69 semanas. Só falta 1 semana, mas isso será explicado depois. Vamos ler o verso 26. A última semana. A última semana. O verso 26 diz assim: e depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Certo. Então, Jesus vem, depois disso, então agora nós vamos ter que entrar na segunda etapa. Aqui entra a segunda etapa das 62 semanas para entender o que aconteceu, porque só estava faltando 7 anos para cumprir tudo no Velho Testamento. Mas vai entrar o Novo Testamento que vai fazer uma modificação para nós, não para eles. Para eles está certinho. Eles estão vivendo o Velho Testamento, está certo. Para nós vai ter não é uma alteração, uma providência de Deus, que nós vamos falar isso no episódio que vem. Mas, então, depois das 62 semanas será tirado o Messias. Jesus veio, morreu, ressuscitou. Foi tirado o Messias. Foi tirado o Messias e não será mais. Mas a palavra não explica para os judeus, para os israelitas, a questão do Novo Testamento.
que é o que vai entrar logo em seguida. Então, nós vamos parar por aqui e no episódio que vem nós vamos entrar nos detalhes, levando em conta o Novo Testamento para a igreja, não para Israel. Israel é isso que foi falado. Algum comentário, pastor Fábio? Não, é isso mesmo. Acho que agora o assunto, né, depois das 62 semanas, vai voltar ali agora para a igreja e depois ele retorna para cumprir a última semana ali, que é a semana de Israel, a última semana, conforme Sim. aquilo que o anjo Gabriel mostrou a Daniel. Perfeitamente. Então, nos despedimos aqui, né, pastor Fábio? Amém. A paz do Senhor, para mim, mais uma vez, ressalta aí a bênção de estar participando e aguardamos aí o próximo episódio, né, que é o fechamento importante desse capítulo 9. Bom, então também nos despedimos com a paz do Senhor. Até o próximo episódio.